voltamos com Autores e Obras, que hoje trata de Dostoiévski, que estamos aqui com o Flávio Ricardo Vassoler do Canto, que está falando sobre esse autor. E a nossa pergunta anterior, não é, Flávio? Era justamente essa questão da polifonia existente, então, em Crime e Castigo, né? Uma polifonia interna, o personagem principal já tem um pouco duas vozes, né? Ali brigando, tem as outras vozes, os outros personagens também, né? Quer dizer, a polifonia apontada por Bakhtin é patente ali na obra. Muito bem, então existe uma polifonia interna. Mas existe também uma polifonia externa, porque quantas vozes apareceram, né, para fazer a análise dessa obra, né, e indo por direções muito diversas, não é? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da multiplicidade semântica aí do texto do Dostoiévski, né, sobre essa polifonia mesmo, quer dizer, da questão da leitura, possíveis leituras de um mesmo texto, diversas, né? Isso. Tem um fato interessante que, de forma concisa, eu vou contar. O Dostoiévski alcançou um prestígio interessante em vida, e no seu enterro, quando Dostoiévski morreu, figuras de estirpe ideológica as mais diversas estavam juntas no mesmo local. Que curioso. Então a obra de Dostoiévski, não apenas a obra, mas a figura dostoiévskiana, conseguiu congregar os mais diversos espectros da sociedade russa, que em uma geração alcançaria a Revolução de 17, ali no próprio enterro. Certo. Havia caracteres da radicalidade russa, da inteligência, e havia caracteres vinculados à defesa do regime czarista. Aqui no Brasil, essa polifonia, essa dialogia se reverberou na recepção da obra de Dostoiévski. Então a gente pode considerar, por exemplo, o fundador da cadeira de literatura russa na Universidade de São Paulo, o professor Boris Schneiderman, que apreendeu o Dostoiévski em relação à teoria polifônica do Bakhtin, considerando Dostoiévski um romancista filósofo por excelência. Em que medida? Na medida em que a filosofia urdida, informada pela obra de Dostoiévski, é uma filosofia encarnada na ação das personagens. Então as ideias não assumem um debate por si mesmas, como, por exemplo, nos contos filosóficos voltairianos. Há diferença nesse sentido, existe um desdobramento das ideias, como eu havia colocado anteriormente, um desdobramento dessas ideias, um esgarçamento dos seus limites em desdobramento cênico, em factualidade. Certo. Então, esse é o aspecto pelo qual o Boris Schneiderman vai ler o Dostoiévski. Aliás, aqui tem os livros, né? As edições aqui da 34. Ele escreve os prefácios, né? Aí são os prefácios, não é? Em relação o Crocodilo e Memórias de do Inverno Subsolo. sobre Impressões de Verão. Sim. E o Memórias do Subsolo. Ótimo.